O petróleo é uma fonte de energia não renovável. E por quê? Estamos de volta, sim senhora, e queríamos aproveitar este momento primeiro para agradecer aos nossos subscritores, aos comentários, mensagens, partilhas que têm feito, tem um significado muito grande para todos nós. E em nome da minha equipa agradecemos todo o interesse e empenho que tem aí do outro lado. Faz toda a diferença para o nosso trabalho. Então vamos subscrever aqui o nosso canal. Para quem ainda não é inscrito, partilhem nos vossos contactos, no vosso networking, partilhem com pessoas que acham que têm interesse pela indústria de petróleo e gás, pessoas que querem também envolver-se no setor, partilhem, sigam-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, nós estamos em todo o sítio, então vai ser muito fácil encontrar-nos. Petro Women Talk Podcast. Vamos ao vídeo de hoje? O petróleo é uma fonte de energia não renovável por quê? Porque o petróleo vem de uma jazida de petróleo, obviamente, né, que pode levar entre 10 e 400 milhões de anos para se constituir. Por isso não se conseguiria produzir novas jazidas, novas reservas, o que significa que o petróleo, como uma fonte de energia, é não renovável, não se renova. Onde se extraiu o petróleo já não terá mais. Assim que o poço se tornar seco, já não terá mais. Teríamos que esperar mais 400 milhões de anos até toda a decomposição realmente acontecer e aí sim podermos explorar e produzir, extrair petróleo. Por isso é não renovável. Tanto petróleo como o gás natural. São fontes de energia não renováveis. Então, o petróleo, o que é que significa petróleo? Petróleo vem da palavra em latim petrus, que significa pedra, e óleo. Oleum. Então, é um óleo que vem de uma pedra. O que é que isso significa? Que o petróleo é uma mistura complexa de compostos orgânicos gerada pela decomposição lenta de pequenos animais marinhos que foram soterrados em um ambiente com pouco oxigênio. Esse combustível, daí o nome ser fóssil, é encontrado no fundo dos oceanos, bem como no solo. Então está embaixo da terra, em rochas sedimentares. As jazidas datam entre 10 milhões e 500 milhões de anos. Então, até produzirmos, nem serão os nossos netos, nem os bisnetos, nem os trisnetos. Será sim um outro mundo até ver reproduzido novamente essas jazidas de petróleo. As principais características do petróleo, como a maioria deve saber, é escuro, né? Um líquido escuro, preto, viscoso, é inflamável, muito inflamável. Então, qualquer sinal de fogo, aquilo tem tendência a explodir. E é menos denso que a água. A formação do petróleo ocorre pela pressão de água, onde os fitoplânctons, que são estes, os fósseis, se transformam em petróleo num processo demorado e em condições especiais. Então, é um processo todo. O que já existe é o que nós temos, é o que temos vindo, obviamente, a produzir. E quando se descobre novas reservas ou novos poços, aproveita-se porque aí sabemos que virá petróleo. O petróleo está sempre associado ao gás e à água, daí ser hidrocarboneto, vem da água. Né? Então, todo o processo para até a produção de petróleo passa por vários subprocessos, até vermos o petróleo conforme nós conhecemos hoje. Então, quando é extraído, não é assim. Quando é extraído debaixo do solo, vem com várias impurezas, com várias coisinhas no petróleo, que é necessário passar por um processo para então a limpeza, digamos assim, deste líquido, para então depois a sua refinação e usarmos conforme nós usamos no nosso dia a dia. O petróleo é um recurso natural abundante, mas a sua prospecção envolve elevados custos financeiros, materiais, humanos, e é também atualmente a principal fonte de energia. O petróleo serve para a fabricação dos mais variados produtos, como óleo diesel, gasolina, alcatrão, plástico, e o petróleo até é usado em medicamentos. Sério? Existem medicamentos que levam petróleo. Então, é uma fonte de energia real e necessária. Então, e nós vamos falar agora um pouco sobre as principais fases, a cadeia de produção de petróleo, que está dividida em três segmentos: o upstream,
o midstream e o downstream. Qual a diferença entre os três? Alguém sabe? Produção, alguém sabe? O que é o upstream? Então, o upstream, o primeiro estágio da cadeia de fornecimento de petróleo, que é o que nós falamos no primeiro vídeo com o Edlásio, sobre a exploração do petróleo. Tudo começa no upstream. A assinatura dos contratos, a prospecção, a exploração, a pesquisa, tudo isso está na primeira fase, que é o upstream. O foco é a exploração do petróleo bruto e o gás natural em reservatórios subterrâneos, e as principais atividades neste setor incluem identificação de áreas geológicas com potencial para perfuração, perfuração dos poços, extração do petróleo bruto e gás natural, e o seu processamento inicial em instalações de produção. Então, é o início de tudo, o upstream. Depois tem o midstream, que é basicamente uma fase intermédia. Aqui nós estamos concentrados no transporte, armazenamento e distribuição do petróleo, ou seja, já extraímos no upstream, certo? E agora como é que nós vamos transportar? Como é que nós vamos armazenar para o transporte? Como é que nós vamos então distribuir depois o petróleo bruto e os seus derivados do petróleo? O setor do midstream é essencial, pois garante o petróleo bruto e os seus derivados para que eles cheguem eficientemente até as refinarias e outras instalações de processamento do petróleo. E isso nos leva então à última fase, que é do downstream. Downstream representa a fase final da cadeia de fornecimento de petróleo. É aqui que nós estamos a falar sobre a refinação de petróleo bruto em produtos finais como a gasolina, o querosene, lubrificantes, plásticos e mais uma variedade de produtos químicos que já mencionamos aqui. As principais atividades no downstream incluem o processo da destilação, conversão química e produção de produtos derivados do petróleo de alta qualidade. Então, o petróleo que nós vemos nas bombas de combustível, a gasolina, o diesel, não é desta forma que é extraído do subsolo. Existem vários processos e subprocessos ainda que envolve muita tecnologia, muito equipamento, muito capital humano, algumas situações de risco para que nós então tenhamos o produto final, o derivado de petróleo que nos permite abastecermos os nossos carros, termos gás natural, gás doméstico na nossa casa, produtos químicos, medicamentos, plástico, banheiras, bacias, tudo isso que de alguma forma precisa de petróleo para existir. As maiores reservas de petróleo estão no Médio Oriente, América e Europa. Juntas, estas regiões detêm quase 85